Então vamos à leitura de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, o item 94, ao salvar-nos. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos, versículos 15 a 30. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores, que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores, nos momentos extremos, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nosso testemunho ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário, na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chamam-nos de loucos. E quando nos surpreendem experiências culminantes revestidas da dor sagrada que nos arrebata, a esfera sublimes passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclamam desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Então, essa leitura de hoje nos fala dos compromissos que cada um, de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu mergulho em si mesmo, desenvolve as suas tarefas mediante Deus e Jesus. E à medida que nos aprofundamos nesses ensinamentos, nessas vivências evangélicas, vamos sentindo cada vez mais premente em nós a necessidade do doar-se sem restrições, incondicionalmente, abraçando a causa do Cristo. E quando isto acontece, estaremos sofrendo alfinetadas de todos os lados, no sentido a chamar-nos à razão, ou seja, a voltarmos para a ilusão na qual a grande maioria da humanidade acha-se mergulhada. Então, não é fácil para o aprendiz passar estes ensinamentos, estas visões, para aqueles que o alfinetam, àqueles que o criticam, como encerra o texto de hoje, pedindo para descer da cruz e salvar-se. A questão do salvar-se é muito mais profunda, está além do conhecimento comum. Jesus disse:
Aqueles que servirem em meu nome até o fim serão salvos. E isso significa uma profunda doação, uma profunda entrega e uma profunda vivência, exemplificando os evangelhos em nós, fazendo ao próximo tudo o que estiver ao nosso alcance. É o propósito do serviço, e esse serviço tem que ser sempre incondicional, com total entrega, com total doação e sem a expectativa do resultado imediato, que na grande maioria das vezes não acontece conforme planejamos ou conforme as nossas expectativas. Muitas vezes transcende a própria encarnação e muitas vezes coloca em xeque nossos conhecimentos e muitas vezes também ficamos perplexos diante dos resultados que nos surpreende na grande maioria das vezes e vai além de nossas expectativas, de nossas metas planejadas, porque existe um planejamento maior que dirige essas ações, consequentemente trazendo resultados inesperados, mesmo com todo o nosso conhecimento adquirido. Daí a mão de Deus nestes processos. Daí esses altos emissários que intervêm conforme orientações que escapam ao nosso entendimento. Então, tenhamos a humildade, a simplicidade de fazer sempre o que estiver ao nosso alcance, com total desapego aos resultados, no entendimento que estes pertencem ao Pai e a Jesus, e que somos meros aprendizes, ainda engatinhando em conhecimento e verdade. E que Jesus abençoe os nossos esforços. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, que tenhamos uma semana de paz, de equilíbrio, de oração e vigília. Que assim seja.